Agora a gente vai falar um pouquinho de cada fase e entender o que a gente pode fazer para, de forma ativa, termos atitudes durante a vida que podem nos ajudar a diminuir os riscos de desenvolver uma doença tão feia dentro do nosso corpo. Uma das palavras mais importantes de entender aqui quando eu falo em câncer é a palavra apoptose. Eu não posso falar de câncer sem falar sobre apoptose. O que significa isso? Toda célula, quando ela nasce, ela já tem dia, hora e minuto para morrer. Ela tem o dia do fim da vida dela. As células, elas vivem, cada célula tem um período de vida diferente, tá? Quando eu falo no enterócito do intestino, que é aquela célula que eu já desenhei aqui várias vezes, né, com as vilosidades, um enterócito, ele tem mais ou menos 4 dias de vida. Ele vai ver mais ou menos isso aí. Quando eu falo sobre plaquetas, as plaquetas, elas têm um tempo de 10 dias de vida. Mais ou menos 10 dias. Quando eu falo em hemoglobina, eritrócito, glóbulo vermelho, tudo a mesma coisa, eu estou falando aqui de algo entre 90 e 120 dias. Então tá vendo que toda célula tem um tempo de vida diferente. E como é que a célula sabe quando ela tem que ir embora, quando ela tem que morrer? Apoptose é o termo médico, um termo técnico que a gente usa em medicina para falar assim, ó, morte programada celular. A célula nasce com a morte dela programada. E isso chama apoptose, né? Então a gente fala assim, essa célula entrou em apoptose. Ou seja, ela morreu no tempo certo dela, pela morte programada dela. Ela não morreu antes por alguma injúria, por alguma agressão, tá? Então toda célula tem o poder da apoptose. Quem estimula isso, quem cuida, quem gerencia essa apoptose celular, na verdade são várias vias, mas a mais importante aqui é gerenciada pela proteína chamada P53. A proteína P53 é a mais estudada quando eu falo sobre apoptose. Então pensa assim, eu tenho uma família de células, um aglomerado de células que nasceram através de uma replicação celular e elas têm que morrer, elas têm que ir embora no dia delas, tudo certinho, porque isso é apoptose. Então o câncer, na verdade, ele é uma célula que ele perdeu o poder de apoptose. Uma das coisas que caracteriza, não é só isso, essa definição é muito simples. O que é câncer? Uma célula que perdeu o poder de apoptose. Não é tão simples, não é só isso. Mas isso faz parte de uma das características do processo neoplásico do câncer, tá? Porque quando eu botei para vocês as fases do câncer, eu botei inicialização, eu botei a fase da promoção e eu botei a fase da progressão. Nessa fase da progressão, a gente tem uma peculiaridade em relação a essa proteína P53. Nessa fase aqui, essa proteína ela é inibida por um fator de transcrição chamado fator de transcrição NF-kappa-beta. E aqui o Fernando vai botar no quadro para nós aqui, ó. Olha só. Vocês estão vendo aqui o NF-kappa-beta como o centro da inflamação. Tudo ao redor do NF-kappa-beta, o que é? É citocina pró-inflamatória. Então, o NF-kappa-beta, ele é o centro da inflamação. Então, olha o que eu falei para vocês. O câncer precisa de inflamação para se instalar no corpo. Então, uma pessoa que teve câncer, que está com câncer, automaticamente ela tem ali algum gatilho, alguma via inflamatória ativada. E essa via inflamatória, a maioria das vezes, vai começar por esse fator de transcrição NF-kappa-beta, que é um sinalizador, é um precursor de várias citocinas inflamatórias. E o NF-kappa-beta, na fase de progressão, ele inibe a proteína P53, que por sua vez
tem que fazer a apoptose da célula, né? Apoptose, morte da célula. Então aqui eu começo a não ter mais morte dessas células doentes. E por isso que elas se aglomeram formando um tumor, formando um processo tumoral, tá? Óbvio que alguns fitoquímicos aqui, alguns antioxidantes também, eles vão atuar diretamente aqui, inibindo esse processo, né? Ajudando o corpo. Aqui entra o licopeno, entra as lignanas, as ligninas, o ômega 3 e uma coisa que entra aqui são as catequinas. Por que catequina? Quando eu falei que o câncer ele precisa de um lugar perfeito para ele, além da inflamação, vamos desenhar aqui, ó, isso aqui é uma célula cancerígena, tá? Vamos botar assim, ó, uma cara de mal aqui, ó, porque ela é malvada. Essa célula cancerígena, ela precisa também de uma vascularização própria, ela precisa de vasos sanguíneos próprios. Então é muito comum que você vai ver, aonde tem um tumor, um câncer, existe o que a gente chama de uma neovascularização. Ela começa a produzir novos vasos sanguíneos para aumentar o próprio aporte sanguíneo para ela mesma. Olha que inteligente e malandra que é essa célula. E essa nova vascularização que a gente está desenhando aqui, ó, vasos sanguíneos chegando até essa célula tumoral, esse processo é inibido pelas catequinas, que estão predominantemente no chá verde. O chá verde é um dos alimentos que mais tem catequina. Olha que bacana, chá verde contra processos cancerígenos, né, através das catequinas. Então aqui entenderam? NF-kappa-beta péssimo para o câncer por conta da diminuição da ação da proteína P53, que por sua vez garantiria a apoptose para que a célula morresse. Agora a célula não morre e ela continua aí, tá? NF-kappa-beta, ele é ativado por várias vias, como eu falei já nesse vídeo aqui, pela via do estresse, pela via de uma alimentação processada, industrializada, principalmente picos de glicose, tá? O açúcar aumenta muito o fator NF-kappa-beta, porque ele vai, uma vez que você tem um aumento do açúcar, você vai ter um aumento da insulina. E a insulina excessiva no corpo, ela é gatilho não só para a via do NF-kappa-beta, mas também para uma via da interleucina 6, que é uma citocina inflamatória, do fator de necrose tumoral alfa, que também é uma via inflamatória. Tudo isso daqui vai alimentando células cancerígenas.